Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para conversarmos acerca da palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a Deus por esta oportunidade única, agradecer aos irmãos que se disponibilizaram em ouvir-nos. Sabemos que temos que aprender muito e estamos aprendendo junto com os irmãos. E hoje nós vamos conversar mais uma vez acerca da palavra do Senhor. Neste momento eu quero dar continuidade à aula anterior, que o tema é Novo Nascimento. E desde já eu quero abrir com os irmãos Romanos, capítulo de número 5. Romanos fica no Novo Testamento, capítulo de número 5 de Romanos. E fica logo após ao livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na aula passada, nós falamos de uma forma bem simples do que seria o novo nascimento. Falamos sobre a sua definição no contexto geral e falamos também sobre a sua definição, o seu significado na Bíblia. E percebemos que o significado, a definição novo nascimento na Bíblia, ela tem um significado muito profundo, muito significativo, que trata sobre a regeneração do homem. Irmãos, também nós vimos que o novo nascimento, sem esse novo nascimento, nós não podemos entrar no reino de Deus. E vimos que isto é uma afirmação de Jesus. O próprio Jesus, ele afirmou que sem o novo nascimento não podemos entrar no reino de Deus. Está lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, e o versículo de número 5. Falamos também sobre o texto, discorremos sobre o texto de João, que quando Nicodemos foi se encontrar com Jesus, conversar com Jesus, e aí Jesus expõe essa questão, que ninguém poderá entrar, ou ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao tema e responder uma pergunta que lancei lá no final do vídeo. Se os irmãos ainda que não viram o vídeo anterior acerca do novo nascimento, eu fiz essa pergunta e vou fazê-la novamente para que possamos entrar no contexto. Eu perguntei a seguinte forma: em que condição nós estávamos para que precisamos nascer de novo? Pense comigo, meus irmãos, em que condição nós estávamos para que precisamos nascer, ou precisaremos nascer de novo? Amém? E eu agora vou expor algumas dessas condições em que nós estávamos e que nós precisaríamos nascer de novo para que podemos ter a oportunidade de entrar no reino de Deus. A primeira condição está lá eu vou ler com os irmãos em Efésios, capítulo de número 2 e versículo 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Olha que palavra! Inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, Estávamos distanciados de Deus. E como isso aconteceu? Através do pecado. O pecado fez com que nós viemos a nos distanciar. Só que pela cruz, diz o texto, houve esse reconciliamento. Por isso que eu disse aos irmãos, algumas aulas passadas, que é só por intermédio de Jesus Cristo que nós temos a oportunidade de ter uma intimidade com Deus.
é através da cruz. Se não for pela cruz, não conseguiremos ter essa intimidade e muito menos ter a salvação e entrar no reino de Deus. Né? No texto, reconciliar significa harmonizar, né? Trazer de volta. Né? Então, meus irmãos, se não for pela cruz, nós não estaríamos aqui, né? Dizendo que Jesus Cristo nos salvou, nos purificou e nos santificou. Irmãos, então nós, em que condição nós estávamos? Né? De não poder, né, ter essa oportunidade de entrar no reino de Deus. Que condição? Éramos inimigos de Deus. A outra condição em que estávamos para que precisemos nascer de novo nós éramos filhos da ira. Vamos entender um pouco? Quero ler com os irmãos Efésios capítulo de número 2, versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Entre os quais nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira. O que quer dizer esse filhos da ira? Né? Está dizendo, nós éramos destinados à ira, assim como os demais. Primeiro texto, ele vai falar por natureza, filhos da ira. Irmãos, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma certa inclinação ao pecado. Né? Aqui o texto diz, éramos por natureza filhos da ira. Quando nós nascemos, nós já temos essa tendência, né, a se inclinar ao pecado. Por isso que Deus, Ele proveu, né, esta salvação para nós. Porque para nós era impossível resolver esta questão do pecado. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, né, este pecado ele vem de geração em geração. E esta inclinação do pecado que nós temos é que Jesus veio quebrar, veio trazer a salvação, veio trazer a resposta para que possamos ter firmeza diante do pecado. Lutar contra ele. É por meio de Jesus Cristo que nós conseguimos vencer o pecado. Não há outra forma, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, vem ao Pai a não ser por mim. Então, é só por intermédio de Jesus, pela cruz, né, somos salvos. Escândalos para os judeus. A cruz que era escândalos para os judeus, para nós, é glória, é vida eterna. Porque um dia, Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dizer, vocês estão livres do pecado. Vocês têm a oportunidade de resistir ao pecado através de mim. Amém, irmãos? Uma outra condição em que nós estávamos, para que precisemos nascer de novo, é que nós estávamos mortos. Quando eu vejo essa questão de estar mortos, né, não significa simplesmente fisicamente, até porque o pecado ele trouxe essa trágica consequência. Também, quando Deus traz uma ordenança a Adão e Eva, para que não comessem do fruto, que se comessem, morreriam. E aí, só que a serpente, diz o texto, que ela era mais astuta
de todos os animais que existiam ali. E ali o inimigo a usou para que pudesse ludibriar, enganar Adão e Eva. Então a serpente diz a Eva: olha, Deus falou que vocês iam morrer, mas não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser como Ele, vão conhecer o que é o bem e o que é o mal. Só isso, vocês não vão morrer. E aí, enganados pela serpente, porque Adão conscientemente, harmoniosamente, concordou com essa situação, e aí se juntou a Eva, sua esposa, e aí comeram do fruto. Só que aí houve esta trágica consequência da morte espiritual e da morte física, que logo também foi uma consequência deste pecado. Então diz o texto em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ainda no texto de Efésios capítulo 2, versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E através da morte de um homem justo, de um homem sem pecado, nos trouxe novamente a vida. Não somente a vida na questão de estarmos felizes, mas a vida eterna, a vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Ele nos deu esta oportunidade. Então é somente através dele, por meio dele, que nós temos a oportunidade de ter a vida eterna. Existem vários caminhos, que mostram e que tentam indicar a felicidade eterna, que tentam mostrar que aquele caminho é o que é o mais certo. Mas nós sabemos que o único caminho, a única verdade se chama Jesus Cristo. E é Ele que tem o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Então é por meio dele que nós temos a vida eterna. É por Ele que nós temos a vida eterna. Não é mérito nosso. Se fosse por nós, estaríamos no julgamento eterno. Estaríamos condenados ao julgamento eterno, que é a morte eterna. Mas, pela graça, nós somos salvos. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso de dizer, porque Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos reconciliou a Ele, nos deu esta oportunidade, este privilégio de podermos estar sentindo a presença dEle, estar buscando a Ele, estar aqui neste momento ouvindo acerca da vontade dEle para nossas vidas. Bom, também, meus irmãos, uma outra condição em que estávamos, para que precisamos nascer de novo, era que nós éramos julgados. Já eram julgados como condenados. Não tínhamos, como se diz, um advogado que ia lá intervir, não. Não tinha, como se diz, um habeas corpus, vamos se dizer assim, com relação a isso. Mas Jesus Cristo, o melhor dos advogados, o maior dos advogados, ele interveio neste julgamento já pré-estabelecido, porque estávamos já condenados à morte eterna.
Olha o que diz João, capítulo de número 3, versículo de número 18, aliás. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Ou seja, o que é a pessoa condenada? É uma pessoa já declarada culpada dos seus delitos, das suas ações. E Jesus, ele veio para quebrar, para destruir esta culpa que nós tínhamos e a transferiu a ele na cruz do Calvário. É por intermédio dele, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos tendo esta oportunidade aqui, neste momento, de poder refletir acerca do novo nascimento, acerca daquilo que éramos ou que poderíamos ser eternamente. Mas ele diz um texto na Bíblia que a cédula que nós devemos, ele a cravou na cruz. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele é grande em misericórdia, grande em amor. Aqueles que dizem em não querer aceitar a Ele como Salvador, aqueles que dizem em não querer ter Ele como Salvador, vou ser sincero, estão perdendo muito tempo da vida. Porque há uma grande maravilha de estar junto com Ele, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações. Não somos perfeitos só porque aceitamos a Ele. Mas, por Ele, nós temos a condição de levantarmos todos os dias e lutar contra o pecado. É por meio dele. Se não fosse por meio dele e por Ele, não poderíamos ter esta condição. Porque, como eu disse, como eu já li no texto, por natureza, éramos filhos da ira. Por natureza, estamos inclinados ao pecado. Mas por meio de Jesus Cristo, somos salvos. Somos libertos do pecado. Escolhemos querer ou não pecar. Escolhemos querer ou não fazer a vontade dele. Ao homem distanciado de Deus, só restava esta expectativa, né? Expectativa de morte, de juízo, condenação. Mas, em Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 ao 18, vai dizer que Deus providenciou um meio para que escapássemos da condenação eterna. Ele providenciou para que nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Irmãos, se não fosse por meio dele, nós estávamos condenados. Diz o texto de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, se eu não me engano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Incalculável. Nós viramos as costas para Deus, de certa forma.
Mas diz o texto que ele providenciou um meio para que nós escapássemos da condenação eterna. O mesmo que condenou foi o mesmo que providenciou o escape. Porque o seu amor é imensurável. A Bíblia fala que ele quer que todos se salvem. É o desejo de Deus que nós todos, toda a humanidade, escapemos da condenação eterna. Mas também temos um poder a qual ele nos concedeu, não porque ele está limitado a isso. Ele se limitou para que pudéssemos ter o livre-arbítrio de escolha. Deus não é limitado a nada, a ninguém, a tempo nenhum, mas ele se limitou através do livre-arbítrio a qual ele nos deu, para que pudéssemos escolher o que nós queremos, se queremos o amor dele ou se viramos as costas. Para concluirmos esta aula e para finalizarmos, sobre esse tema, novo nascimento, eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo de número 8, e versículo de número 1. Quero ler com os irmãos, para que nós possamos ter a conclusão deste tema. Diz o texto: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Porque toda a condenação, toda a culpa, toda a declaração de culpado, ele levou na cruz, para que pudéssemos ter esta oportunidade. Irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, segundo a vontade dele e segundo a necessidade de cada um. Que a cada irmão, a cada irmã que estiver nos ouvindo neste momento, o Espírito Santo possa falar com cada um, de maneira a qual venha a atender a necessidade, não o desejo, mas a necessidade de cada um. Amém, meus irmãos? Vamos orar juntos para que possamos terminar este vídeo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, por mais este momento de estarmos refletindo acerca da Tua palavra, acerca da Tua vontade para as nossas vidas. Ó Senhor, quero te agradecer por cada um, Senhor, que está nos ouvindo neste momento, se disponibilizou um momento, um tempo da sua vida para que pudesse ouvir mais um pouco acerca da Tua palavra. Ah, Senhor, meu Deus, também quero te agradecer, Senhor, por este amor tão grande. Ah, Senhor, que veio nos dar esta oportunidade. Amor incondicional, amor incalculável. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai querido. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, a cada dia mais. E que possamos a cada dia crescer na fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado por mais este momento. Em nome de Jesus. Amém.